E a vida nas ruas impacta muito mais do que o corpo. Ela transforma aí a mente. No Papo de Terapia de hoje, vamos entender como o cérebro de pessoas em situação de rua, gente, reage ao estresse, à solidão e à falta de segurança. Como essas mudanças afetam o comportamento e a saúde mental. Descubra com a gente. Olá, eu sou o Gabriel Ribeiro, psicólogo, e mais uma vez eu estou aqui para responder as perguntas dos meus seguidores, dessa vez do Instagram. Bom, eu recebi uma pergunta interessantíssima durante essa semana. Foi sobre uma pergunta que nós, especialmente em Paracatu, ela é muito presente, né? Gabriel, o que acontece com a vida, com a atividade cerebral das pessoas em situação de rua, aquelas que nós chamamos de andarilhos, né? E moradores de rua, né? Primeiro vamos já iniciar essas correções sempre. Não existe morador de rua, né? Ninguém mora em rua. Existem pessoas que estão em situação, né? São situacionais, ou seja, elas estão em situação de rua, ou seja, há um contexto ali, há um reflexo social ali. Mas vamos pensar que essas pessoas em situação de rua são pessoas que, na maioria das vezes, e aqui com muita experiência nesse sentido, por vários acompanhamentos e em vários espaços de trabalho diferentes, e em contato com essas pessoas, grande maioria tem histórias muito particulares, ou seja, histórias que nós não compreendemos e espectros que nós não temos noção, ou seja, histórias de vida, de sofrimento, de traumas e de repetições de comportamentos em geral que, de alguma forma, nós não concebemos em sua totalidade. Nesse sentido, é preciso nós pensarmos que as apresentações a essas pessoas daquilo que nós temos moralmente como ajustes sociais ou como incorretos moralmente, os dilemas sociais, ou seja, a apresentação desses dilemas, óbvio, serão mais cedo ou se apresentarão mais cedo a essas pessoas em situação de rua por elas estarem em uma situação de vulnerabilidade. Então, ao invés ou ao contrário de nós pensarmos que são pessoas alcoolistas, são pessoas drogadictas, são pessoas usuárias de álcool e ou outras drogas, nós precisamos pensar: esse álcool, essa droga foi oferecida ou foram oferecidos mais cedo para pessoas que estavam em uma situação mais vulnerável à aceitação dessas substâncias, por essa situação vulnerável ou de vulnerabilidade, por essa situação traumática. Nesse sentido, nosso cérebro ele tem especialmente em vias mesolímbicas, em alguns espaços do nosso córtex também, mas nós temos uma atividade importante do nosso cérebro que é o campo chamado do campo de reconhecimento, ou daquilo que a neurociência chama de campo reforçador, ou seja, daquele campo em que quando nós comemos ou tomamos algo que seja prazeroso, o sistema de recompensa ele vai ser estimulado, reforçado, ele vai ser reconhecido. Então a gente tem uma frase clássica: a droga precisa aumentar à medida que o corpo resiste, porque o sistema de recompensa ele precisa cada vez mais daquela sensação que nas vias mesocorticais, as próprias sinapses
elas são mais ativadas, elas são mais hiperestimuladas, né? Ou são hiperestimuladas. E por isso é importante nós pensarmos que não há aqui só uma causa biológica, não há só uma causa comportamental. Há aqui uma causa social em primeiro lugar. E quando nós julgamos essa causa, nós estamos julgando uma questão social, uma questão biológica, uma questão psicológica. Então, eu convido vocês a refletirem que a atividade, ou o que acontece com essa atividade cerebral, muitas vezes, pode ser inclusive uma psicopatologia negligenciada, ou que muitas vezes, mas aquela pessoa já foi ofertada a ajuda, mas nós temos um fato biológico aqui. Então, será que esse aceite ou não de ajuda depende da vontade do indivíduo? Vamos refletir sobre isso? Eu espero ter ajudado. Estou à disposição. Até a próxima. Muito bem, Gabriel. Obrigado pela participação. Até semana que vem.